As Escrituras dão muita atenção à santidade de Deus. O que essa santidade nos diz acerca de como é Deus e o que significa para o plano da salvação? Como devemos nos portar na presença dele, sabendo que ele é santo e somos pecadores? O programa Lições da Bíblia vai discutir este assunto agora. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Salmos 99, verso 9. Tema da semana: a santidade de Deus. Estamos começando o programa Lições da Bíblia desta semana. Que bom estarmos juntos mais uma vez, ainda no começo, né? Não estamos nem muito lá na frente dessa temporada, nem muito lá atrás. Estamos ainda no começo dessa temporada de 2012 e é muito bom nos encontrarmos aqui na Novo Tempo, o seu canal da esperança. O tema dessa semana é justamente um tema que nos enche o coração de segurança. Nós vamos falar um pouco sobre a santidade de Deus, a importância de Deus ser santo e desta compreensão que devemos ter da santidade de Deus. Eu tenho o prazer de receber aqui dois amigos no programa Lições da Bíblia, amigos que estão vindo lá da região sul do Brasil, o pastor Lorival Gomes, que é o presidente da Associação Central Paranaense, é uma região administrativa lá do Paraná. Vocês já sabem que a Igreja Adventista trabalha por regiões administrativas e o pastor Lorival é um dos responsáveis por uma dessas regiões ali no Paraná. Pastor Lorival, seja bem-vindo. É a parte central do Estado, né? Parte central ali do Estado. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, pastor Lanza, pelo convite. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui. Que bom. Também recebo aqui o pastor Moisés Matos, vem lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, presidente da Associação Central Sul-Rio-Grandense, também uma outra região administrativa lá do Rio Grande do Sul. E quando a gente diz que é presidente, é o pastor responsável por todas as áreas nessas regiões, pelas igrejas, pelas escolas, pelas instituições, pastores, uma responsabilidade administrativa muito grande. Pastor Moisés, também um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Alegria minha, é muito bom estar aqui de novo no Lições da Bíblia, compartilhando da Palavra de Deus com os amigos, com os telespectadores da TV Novo Tempo. Que bom. Já que estamos falando aí sobre essas regiões, pastor Lorival, estamos no começo de um ano, né? Algum projeto que está acontecendo, já aconteceu ou vai acontecer aí nos próximos dias lá na sua região? Agora, no mês de janeiro, nós temos a capacitação, onde a administração, os departamentais, nós visitamos as regiões. Então, os departamentais são pastores lá da associação? Exatamente, são pastores que respondem por áreas, né, de serviço, né? Jovens, mulheres, crianças. Vários ministérios. Educação, né? Vários ministérios, né? Então, agora no mês de janeiro, nós estamos nessa capacitação, onde nós treinamos os nossos membros e oficiais, os líderes das igrejas, na região de Curitiba, na região de Ponta Grossa, na região de Telêmaco-Borba e na região de Guarapuava. E agora no mês de janeiro estamos fazendo isso. Que maravilha, muito bom, né? O treinamento faz parte da vida cristã, né? Das igrejas cristãs, isso é muito bom. Pastor Moisés, alguma coisa acontecendo ali também no Rio Grande do Sul? Sem dúvida, muita coisa boa acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Eu destacaria, nós estamos saindo agora, o pastor Lorival falou aí das capacitações do mês de janeiro, fevereiro, nós estamos saindo também de uma capacitação um pouquinho diferenciada neste ano. Normalmente essa capacitação é presencial, os líderes vão a um local e ali nós conversamos com eles, treinamos, repartimos materiais, ideias e sugestões. Desta vez fizemos diferente, estamos usando a televisão. Fizemos uma capacitação pela primeira vez integralmente nos vários departamentos, nas várias áreas, via satélite. É um teste, algo novo para nós e para o povo também, mas me parece que a reação da igreja tem sido muito boa. E um segundo aspecto, pastor, que eu destacaria, entre tantos outros, é justamente a expansão da TV Novo Tempo.
O Rio Grande do Sul é hoje talvez um dos estados do Brasil onde o sinal da TV aberta está em mais municípios, em mais regiões. Por exemplo, em nossa associação somos responsáveis por um pouco mais de 5 milhões de habitantes. Essa é a nossa paróquia. Sim. Mas nós estamos chegando perto de 4 milhões de potenciais telespectadores da TV Novo Tempo que podem acessá-la através do canal aberto. Então isso é uma bênção de Deus. E este ano de 2012 nós estamos continuando, abrindo em algumas cidades novas, especialmente no interior, onde não temos o acesso da TV Novo Tempo via canal aberto. E este é um trabalho sem fim, não é? Que vamos até chegarmos ao último gaúcho, tendo a oportunidade de ouvir, de ver, de presenciar a TV Novo Tempo na sua casa. Que maravilha, que bom ouvir essas notícias aí, dessas duas regiões aí especiais, né, do Brasil. E o nosso abraço aqui aos nossos amigos paranaenses, os nossos amigos gaúchos, representados aqui pelos nossos dois amigos que estão na bancada do programa nessa semana. Amigos, vamos fazer uma oração para a gente começar o programa? Vamos orar. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra agora. Que possamos entender mais ainda da Tua vontade, da Tua santidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. A santidade de Deus é realmente um assunto extraordinário. Deus é santo, nós somos pecadores. Então eu pergunto para os nossos amigos aqui o seguinte: como que a compreensão de um Deus santo pode nos levar a compreender realmente, verdadeiramente, a função de um Deus, a função do nosso Deus e como Ele age em nossas vidas? Pastor Lorival, vamos começar contigo. Olha, um pressuposto dos escritores bíblicos é de que Deus existe e nós cremos nisso. Eles nunca questionaram, aliás, Nunca né, questionaram. os escritores. Exatamente. E se Deus existe, há um atributo de seu caráter que nós não podemos dissociá-lo, que é a sua santidade. Porque como eu vou pensar num ser superior, onipotente, que não seja santo, isso muda completamente a minha atitude de adoração para com Ele. Porque eu vou a esse Deus de uma maneira humilde e reverente, porque Ele é santo. Que coisa Um impressionante. aspecto, pastor Laerte, da questão da santidade de Deus que me chama a atenção é que a ideia da palavra santo na Bíblia vem da palavra separado. Então, quando nós falamos que Deus é santo, dá a ideia de que Ele é separado da sua criação e está, logicamente, acima dela, superior a ela, nesse sentido. E também diferente dela, porque ela é pecadora. Mas essa separação, quando a gente fala de separação, dá uma ideia ruim, não é verdade? Mas a ideia bíblica da separação, da santidade de Deus, ela é boa, porque quando nós observamos Deus na sua santidade, na sua perfeição, no seu caráter, nós somos impactados por isso e gera uma transformação na nossa vida. É o que vamos estudar logo adiante aqui, o impacto da santidade na vida de pessoas que reconheciam que eram pecadores e a partir dali tomavam uma nova direção na sua vida espiritual, na sua vida material também. Sim. Agora, desculpa, o senhor pode dizer, eu faço a pergunta depois. Nesse relacionamento de um Deus santo e o ser humano pecador, né, tem uma situação que nós precisamos admitir a nossa completa dependência, né, desse Deus santo. Então, a situação. Depois, então, que eu tenho essa situação, eu permito, a permissão, né, de ser humilde para permitir Deus, Ele que é santo, trabalhar no meu caráter também, que vem então o terceiro passo, que é a transformação. Quando eu permito isso, então Ele trabalha a santificação. Porque às vezes a gente percebe o seguinte, pastor Lorival, que mesmo nós temos a compreensão dessa santidade de Deus, às vezes nós relutamos em permitir que Ele nos influencie, não é? A gente até reconhece como ser humano, não, Deus é santo, Ele é superior, mas quando Ele pede o nosso coração, a gente reluta. Né? O ser humano ele é meio complexo nesse aspecto. E embora, pastor, a gente possa dizer que santidade é uma qualidade de Deus, é mais do que isso. Santidade é, na verdade, aquilo que Deus é intrinsecamente. Então, nós, às vezes, ao estudarmos a Bíblia, temos dificuldade para delimitar qualidades em Deus. Por que temos essa dificuldade? Porque, na verdade, Deus é tudo aquilo e Deus é aquilo. Não é? Então, por exemplo, você toma a palavra santidade, alguém separado, alguém acima da sua criação, mas isso não dá ideia para você de um Deus criador?
dá uma ideia de um Deus mantenedor. E quando você toma a santidade na Bíblia, ela está ligada à justiça de Deus. Por exemplo, lá no livro de Josué, capítulo 24, versos 19 e 20, dá uma ideia de que está ligado à justiça de Deus, ao juízo de Deus. Mas também, santidade está ligado ao perdão de Deus, está ligado ao amor de Deus. É o caso, por exemplo, de Oséias. Você toma o caso de Oséias na Bíblia, isso fica muito claro, que um Deus santo mostra todo o seu amor numa história vivida por um profeta. Sim. E mostra a sua graça, o seu amor, a bênção, a cura, a graça, quer dizer, a transformação de uma vida. Agora, pastor Moisés, você citou aí 2 textos bíblicos interessantes relacionados ao Velho Testamento. Muitas pessoas não conseguem ver conexão entre o Deus que se manifesta no Velho Testamento e o Deus que se manifesta, que é revelado por Cristo no Novo Testamento. Existe diferença entre essa santidade de Deus no Velho Testamento e a santidade do Novo Testamento? Vamos começar com o pastor Lorival aí. Não existe diferença. Por exemplo, quando nós falamos em santidade, e a palavra que o pastor Moisés utilizou agora, hagios, né, separado, eu me lembro daquela situação de Moisés no Monte Sinai, para receber ali das mãos de Deus as tábuas da lei. E o tempo que ele ficou lá foi tão maravilhoso e fantástico que quando ele saiu da presença de Deus, disse que o seu rosto, ele resplandecia, ele brilhava. Então, o mesmo Deus que se manifestou lá no Sinai é também o Deus do Novo Testamento. E quando o pecador vai ao encontro desse Deus Santo e mantém um relacionamento, automaticamente há uma mudança, há um brilho, Sim. há um resplendor que aparece naturalmente na vida do pecador. Então, agora, ser humano. o Deus do Novo Testamento amava mais do que o do Velho Testamento? Alguns acham isto porque, ao lerem a Bíblia, percebem que no Velho Testamento Deus parecia ser um pouco mais rígido, mais duro com as pessoas. E então, no Novo Testamento, nós temos um Deus amoroso, um Deus de paz. Não é? Isso não é bem verdade. Nós temos que analisar o contexto do Velho Testamento. Não é? O contexto do Velho Testamento é de um povo que sai do Egito, que era rebelde, que era difícil e que conhecia apenas uma linguagem um pouco mais dura. E com isso Deus teve que, naturalmente, se expressar assim. Não é? Mas o Novo Testamento, logo no início do livro de Atos, por exemplo, você vai encontrar um homem chamado Ananias e sua esposa Safira, que desobedeceram a Deus, e naturalmente o que ocorre ali? Eles foram fulminados. Eles mentiram para Mentiram os a apóstolos Deus, ali, né? Mentiram a Deus. Tentaram ludibriar a Deus e eles foram fulminados. Então, o Novo Testamento, ele não deixa de exaltar a justiça de Deus, a santidade de Deus em contraste com o nosso pecado. Ele não passa a mão na cabeça do pecado, ao contrário. E a maior prova de que no Novo Testamento o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho Testamento foi o fato de Jesus Cristo ter morrido. Por que Jesus morreu? Por causa do pecado, para pagar o pecado. Então, o que nós temos é uma sequência entre os testamentos e que, logicamente, vai, de acordo com as pessoas, Deus vai também trabalhando de formas diferentes. Deus não muda o seu caráter, mas a sua maneira de trabalhar, de abordar as pessoas, ela naturalmente é diferente na Bíblia. Exatamente. E assim como no Antigo Testamento, por exemplo, né, mesmo ali quando Moisés estava no encontro com Deus, ele pediu para ver a glória de Deus. E Deus foi bondoso para com ele, né? Falando para que ele pudesse ficar na fresta de uma rocha, né, ele pudesse mostrar toda a sua bondade. Então você vê que é um Deus que busca relacionamento também. O buscou com Adão quando ele pecou, Exatamente. né? Exatamente. Indo ao encontro de Adão, de Eva, né? E também na jornada do povo de Israel, ele vinha através de uma coluna de nuvens durante o dia e essa coluna se transformava em coluna de fogo. Era a presença de Deus, era Deus dizendo, eu quero estar junto do meu povo, eu quero me relacionar com o meu povo. Apesar desta imensa diferença que há entre Deus e nós pecadores, ele sempre buscou essa relação com o ser humano. Né? É interessante que o pastor Lorival toca na questão da glória, e no Velho Testamento é interessante que sempre a nossa ideia sobre glória é uma ideia de luminosidade, de brilho. Você falou que a santidade dentro do ser humano produz o brilho de Deus nele. Né? É interessante a gente fazer uma relação entre glória e santidade, que na verdade são a mesma coisa.
O que quer dizer glória? Não é apenas luminosidade de Deus. Então, quando Moisés pergunta para Deus, pede a Deus para que ele mostre a sua glória, e Deus mostra toda a sua bondade, o seu amor, o seu perdão, na verdade, para nós, o que nós entendemos? É que a glória, quando a Bíblia fala da glória de Deus, não é apenas luz, é o conjunto dos atributos de Deus. Deus como amor, Deus como justiça, Deus como perdão. Não é? Então, Deus como santo também. Quer dizer, então, há uma ligação entre glória e santidade. Não é? E é tão interessante que Deus separou um dia para ser um dia santo a Ele. Não que os outros dias não fossem importantes, mas esse dia, aliás, a primeira vez que aparece a ideia de santidade na Bíblia é exatamente Gênesis 2, 1 a 3, quando nós temos ali a palavra que diz que Deus separou um dia, que é o sétimo dia, para que nós pudéssemos adorá-lo e reverenciá-lo na sua santidade. Então, nós vamos só segurar essa sua ideia aí e vamos já tocar esse ponto, que eu acho que é bastante interessante, e para a gente fechar essa compreensão aqui. Teologicamente, não há nenhuma diferença entre o Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento. Deixar bem claro, não é? Isso. Porque às vezes algumas pessoas dizem, não, ele lá era um Deus irado. Ele é amor no Velho Testamento e amor no Novo Testamento. Ele é justiça no Velho Testamento e é justiça no Novo Testamento. Exatamente. Então, essa a compreensão que a gente tem que ter, né? E como igreja adventista, e você que nos assiste tem a sua denominação religiosa, também deve ter a sua compreensão sobre a santidade de Deus, eu tenho certeza disso, nós também temos que ter essa visão, não é? De que realmente a santidade de Deus, ela é maravilhosa no Velho Testamento, é no Novo, Deus é o mesmo no Velho, é no Novo, Deus é Deus, Ele não muda, nós mudamos, não é? Eu penso que esse é o foco aí daquilo que precisamos fazer. Bom, nós estamos conversando aqui com os nossos pastores que vieram da região sul do Brasil, o pastor Lourival de Curitiba, o pastor Moisés de Porto Alegre, e vamos para um rápido intervalo e em seguida voltamos para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. E você que está ligando a televisão agora e não sabe sobre o assunto do programa desta semana, é muito simples. O tema é a santidade de Deus. Dentro deste tema geral desta temporada de 2012, essa primeira temporada, que é Vislumbres do Nosso Deus, nesta semana estamos comentando e discutindo aqui nos estúdios da TV Novo Tempo sobre a santidade de Deus. Estamos recebendo os pastores Moisés Matos e Lourival Gomes, lá da região sul do Brasil, do Paraná e também do Rio Grande do Sul. E nós já falamos alguma coisa sobre a importância dessa compreensão da santidade de Deus, que Deus é o mesmo do Velho Testamento, é o mesmo do Novo Testamento, Ele é justiça e amor nas duas etapas. E agora, amigos, nós estamos falando agora há pouco sobre a questão de ser separado, e eu queria explorar um pouco mais esta questão. Eu creio que foi o pastor Lourival que falou sobre a palavra grega, não é? Que hagios. Significa a questão de ser separado. Como é que a gente pode entender melhor essa palavra, pastor? A palavra hagios, né, separado, né, ou se tornar santo, né, ou santificado, vejam bem, isso é uma característica do próprio Deus, né? Ele é separado, diferente, né? Outro das suas coisas criadas. Assim também como a lição está falando a respeito do sábado. O sétimo dia é um dia normal, comum, como os demais dias da semana. Porém, a declaração divina, separando, santificando o sábado, o tornou especial, né? Então, é nesse sentido que a palavra hagios tem a sua conotação aqui nessa parte da lição. Ali em Gênesis, o pastor Moisés diz que Deus, ele fez algumas coisas em relação ao Deus sábado. Descansou, né? Não que estivesse cansado, logicamente a expressão bíblica para descansar, da ideia de Deus alegrar-se com a sua criação, não é? Ele alegrou-se com o que havia feito, como que contemplando a beleza da sua criação. Em segundo lugar, Deus
descansou, Deus abençoou e Deus santificou. A palavra santificar nos dá a ideia de separar algo para ser santo, separar algo para ser especial, separar algo para ser diferente. A mesma atribuição é dada ao caráter de Deus. Ele é diferente da criação, ele é criador, não é criatura. E isso é muito interessante, pastor, porque no mundo atual me parece que há um conceito que se desenvolveu, que o ser humano criou Deus. É comum pessoas que não são ligadas à Bíblia dizerem que Deus existe sim, mas Deus é uma criação da mente humana. Uma invenção humana. Uma invenção humana. O homem precisava inventar alguém que lhe fosse superior, pelo menos em teoria. Mas não é bem assim. A Bíblia fala de um Deus presente, de um Deus criador, de um Deus pessoal, de um Deus santo, acima da sua criação. Esse é o conceito bíblico de Deus e da sua santidade, como parte do seu caráter. Então, quando nós falamos de ser separado, da ideia de não de algo ruim, mas de algo bom. Ou seja, Deus é separado da sua criação para abençoá-la. Deus é separado da sua criação para ser um estándar, para ser uma norma, para ser um padrão para essa criação. Um telespectador enviou uma pergunta para a gente. Vamos ouvir agora. Meu nome é André da Rosa. A Bíblia diz que Deus é santo, mas também diz que os salvos em Cristo são chamados de santos, mesmo eles ainda sendo pecadores. Como entender esse tipo de santidade? A explicação está exatamente quando você estuda a palavra. Santo quer dizer separado. É que nós acostumamos a um conceito meio popular de santo. Santo é alguém que tem uma auréola na cabeça, que tem uma luminosidade diferente no rosto, embora isso possa estar envolvido. Mas o conceito bíblico de santidade é que Deus transfere para nós a sua santidade, os seus méritos, o seu brilho, o seu caráter. Então, necessariamente, a Bíblia chama de santos não pessoas que não tenham nenhum pecado. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e ele diz aos santos que estão em Corinto. Ora, nós ao conhecer a Bíblia, a gente sabe que os coríntios eram pessoas, alguns com sérios problemas. Né? Há quem fala em 12, em 13 problemas diferentes na igreja de Corinto. E como é que ele os chama de santos? É justamente porque dessa ideia de separado. Né? Nós fomos separados do mundo e entramos agora para a igreja de Cristo. Não significa que nós não temos nenhum pecado, mas que nós estamos sendo aperfeiçoados. Estamos no caminho da santificação. Seria aquela compreensão de que aquele que se torna um crente fiel em Cristo Jesus, ele já é separado e ele então continua pecador, ele só não continua na prática voluntária do pecado? Seria mais ou menos essa a compreensão? O pecado passa a ser para o crente um acidente. Um acidente. Né? E não algo planejado. Né? Rotineiro na sua vida. E o mais interessante disso, pastor Moisés e pastor Lanza, é que santidade não muda somente a reputação do indivíduo, né? Mas também muda o caráter, né? É uma mudança de dentro para fora, né? À medida que nós temos esse relacionamento com esse Deus santo, com a sua palavra santa, né? Isso muda. Aliás, esse é deveria ser o verdadeiro sentido de mudança, né? De dentro para fora, né? Porque se for de fora para dentro, vira um legalismo, né? Exatamente. É algo que é repugnante para Deus, né? O verdadeiro santo ele é santo quando ninguém está olhando, né? Não é apenas quando, para ser santo, não precisa de publicidade. Você colocar uma propaganda, eu sou santo, né? As pessoas vão notar, vão perceber que existe algo diferente, especial naquela pessoa, naquele indivíduo. Né? A santidade tem um aspecto missionário, né? Também. A santidade gera nas pessoas a curiosidade de saber o porquê você é diferente. Né? De novo vem a ideia de separado, de novo vem a ideia de ser diferente, de estar acima do pecado. No nosso caso, como cristãos, nós temos que estar acima do pecado. Ou seja, nós temos que estar separados do pecado. Não há ocasião para o pecado na nossa vida. E como disse o pastor, na verdade o pecado existe na nossa vida depois que aceitamos a Cristo como um acidente, como um resvalão em terreno molhado em dia de chuva. Mas não é algo prazeroso para nós, não é verdade? Porque nós estamos imitando aqui o caráter de Deus. Interessante isso que nós estamos discutindo. Então você está assistindo aí, tem alguma dúvida sobre essa questão de santidade? Nós não estamos dizendo aqui
que um ser humano é santo por si mesmo, ou porque ele pensa ser santo, ele se torna santo e passa a abençoar os outros, ou possa ter mérito para ser seguido. Mas apenas quando aceita Jesus, ele se torna separado para Deus, mesmo vivendo aqui neste mundo. Né? Ocorre nele o que nós chamamos de conversão, que a Bíblia chama de conversão, ou seja, uma mudança de rota. Ele é o mesmo ser humano, só que agora ele mudou de rota pela graça de Deus, pelo poder de Deus atuando nele. Então ele agora estava no caminho do pecado e passa a trilhar o caminho da santidade. Sim. Há uma guinada, há uma mudança na vida dele. E santidade também não é aquele conceito deturpado de perfeccionismo, né? Ser igual a Deus na aparência, mas é ser igual a Deus no caráter. Né? É o homem buscando essa semelhança com Deus no caráter. Interessante. Agora, lá no Velho Testamento, quando se destaca a santidade de Deus, por exemplo, não apenas no Velho Testamento, mas lá a gente encontra mais histórias nesse sentido, a gente vê uma comparação entre o Deus verdadeiro, que é santo, e os falsos deuses. Vocês se lembram de alguma história específica do Velho Testamento que houve assim um confronto entre o Deus santo verdadeiro e um Deus humano criado de barro, um ídolo, e como ficou evidente a santidade de Deus em relação a... 1 Reis 18 é o caso típico, nós temos ali um pequeno grande conflito, né? Entre Deus e o diabo, né? E ali nós temos os profetas falsos de um Deus chamado Baal, que era um Deus falso, e o Deus verdadeiro que estava ali representado pelo profeta Elias, que às vezes achava que estava sozinho, mas que na verdade ele era alguém que estava junto com Deus, e Deus se manifestou ali. E é interessante a gente notar que na falsa adoração sempre há um exibicionismo muito grande. Verdade. Sempre há algo que quer mostrar, eu estou aqui. Como disse o pastor Lorival, muita gente diz assim, eu sou santo, e ele tem que dizer que é santo. Bom, então ele passa a não ser mais santo. Ele tem que demonstrar isso. Então os falsos profetas fizeram toda uma arruaça, né? Um movimento com muitas coisas assim para chamar a atenção. E Deus, de forma muito tranquila, chegou e o altar foi todo queimado. Quer dizer, desceu o fogo do céu e queimou tudo que estava sobre o altar. Sem nenhum exibicionismo. Sem nenhuma demonstração, né, diferenciada. Então, essa é a santidade de Deus, como ela se manifesta. Os grandes feitos de Deus, né, ficam muito evidentes quando a gente olha a santidade de Deus, né, diante dos deuses humanos, não é, pastor Lorival? Exatamente. Nas grandes batalhas que o povo de Israel travou com os seus inimigos, né, que estavam ali no entorno de Canaã, as vitórias eram concedidas ao seu Deus. Quando Israel vencia uma batalha, era a vitória também de Deus. Era a vitória de Deus especialmente, né? Assim também as outras nações, né? Eles tinham esse conceito, né, de que Deus estava ali, o Deus da guerra, né? Não apenas os grandes feitos de Deus, mas também alguns profetas sentiram a presença de Deus na vida deles, e eles se sentiram também na presença de Deus. Me lembro aqui da experiência de Ezequiel, né? Ali o profeta, vendo aquela visão de Deus, ele deve ter sido tomado de um medo muito grande. Por que ele teve medo ao se sentir ali diante da grandeza de um Deus santo? Essa é a grande diferença que existe, né? Quando estamos próximos, perto de um Deus santo, a nossa condição de pecador nos leva a cairmos por terra e dizer, olha, tem misericórdia de mim, Senhor, eu caí por terra, né? Foi essa atitude de Ezequiel naquela ocasião, né? Ele caiu com o rosto em terra, né? Mostrando a grandeza, a santidade de um Deus a quem ele servia e a sua própria condição pecadora, né? Sim, sim. E é dessa maneira. Quando nós não estamos ligados com Deus, nós não vemos, sabe, a nossa sujeira. Não vemos. Mas é quando estamos próximos realmente que nós percebemos a distância que existe entre o Deus e o ser humano. No primeiro bloco, o pastor Lorival, o pastor Moisés, citou a questão do rosto de Moisés, né? Da glória. Estava ali, manifesta a glória de Deus. Resplandecia. Resplandecia. Né? Jacó também teve aquela visão da escada, não é? Que ele sentiu na presença de Deus. Então quer dizer que a pessoa se sente, o profeta se sentia pequeno ali diante de um Deus santo em função da sua pecaminosidade. É esta a visão.
E aí a gente volta àquele aspecto de que, na verdade, só quando você compara a sua vida com a vida de Deus é que você percebe quão pecador você é. Porque, às vezes, nós temos a tendência de nos compararmos com as outras pessoas. Eu sou bonzinho. Exatamente. Não é? Alguns dizem assim, eu não vou para a igreja porque eu não tenho pecado. Eu não faço isso, não faço aquilo. Pago minhas contas em dia. E alguns dizem assim, que olha, pecado é matar e roubar. Não é? Mais nada. A gente sabe que esse é um conceito muito limitado do pecado. Então, quando esses homens, como Ezequiel, como Daniel, como o próprio Jó, não é? O próprio Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quando eles se deparam com Deus, eles veem a profundidade do seu pecado, da sua vida. E ali neste impacto não é apenas um susto que eles tomam, há uma mudança de vida, há uma transformação. Então, o nosso amigo telespectador, que talvez esteja ligando o seu televisor agora, nesse momento, pela primeira vez, saiba que quando você se encontrar com Deus, quando você começar a perceber quem é Deus, a sua vida estará mudada. Não é? Esse impacto não é apenas um susto, é algo mais. Deus trabalha através dele. Exatamente. Agora, só para a gente ampliar um pouquinho. Eu tenho percebido que às vezes as pessoas que costumam ir à igreja, às vezes entram na casa de Deus, que nós sabemos que lá é a casa de Deus, um local destinado à adoração, separado, é santo nesse sentido, né? Um local santo, separado nesse sentido. Entram assim de qualquer forma. Eu me lembro quando criança que havia uma preocupação maior dos pais em ensinar aos filhos sobre reverência, diante da santidade de Deus, da presença de Deus. Às vezes algumas denominações são mais responsáveis, vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra, ao passar para as pessoas. Quando você entra na casa de Deus, você tem que entrar com um cuidado maior, né? Eu me lembro de familiares meus, católicos, que quando entravam numa igreja, né? Aquela reverência, aquele respeito. Eu às vezes vejo hoje faltando isso nas pessoas. Não sei se vocês percebem a mesma coisa. Isso nos leva àquele encontro de Moisés, quando foi chamado para tirar o povo de Deus do Egito, né? E ele se encontrou com Deus junto à sarça ardente ali, e Deus falou para ele, tira a sandália dos pés, né? Porque o lugar que estás é terra santa. O que fazia aquele lugar santo era a presença de Deus. Então, quando nós vamos na presença de Deus, devemos ir com toda essa reverência, né? Que estamos diante de um Deus poderoso, santo, justo e amorável. É verdade. Agora, se a minha roupa demonstra a minha condição de humilde, de pobre, é o meu melhor que eu tenho, eu posso ir diante de Deus com aquela roupa humilde. Que é o melhor que eu tenho. É o melhor que eu posso oferecer para Deus. Pastor Lanza, há uma dificuldade do ser humano em ver Deus, não é? Porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é transcendente. Mas, ao mesmo tempo, nós pregamos que Deus está perto de você, que Deus pode morar no seu coração. E aí Deus é pequeno, no nosso sentido humano. E aí, como conciliar, como equilibrar essas coisas? Então, eu penso que há muitos hoje, olhando muito para essa questão de Deus como um Deus amigo, como um Deus pessoal, que você se comunica diretamente com Ele. E alguns estão banalizando a sua adoração, e dentro da igreja e até fora dela, por não saberem equilibrar estas coisas. É verdade. Em ambos os casos, nós devemos nos aproximar de Deus com algo à altura da sua santidade, à altura do que Deus é de fato. Então, ao equilibrar o Deus grandioso com o Deus que mora dentro de mim, em ambos os casos eu devo ter respeito para com Deus. Correto? Então, talvez o grande problema hoje está em nós temos um Deus desequilibrado, se assim podemos dizer, uma teologia desequilibrada. De um lado você tem alguém que se aproxima de Deus como um amigão, como um colega, que você bate no ombro, que você conta piada, que você conta anedota. Alguns falam até assim, o cara lá de cima. O cara lá de cima, exatamente. Essa é uma maneira de ver Deus, se for só desta maneira, é errada. Por outro lado, também há uma maneira errada de ver Deus, quando nós vemos só a grandiosidade de Deus, o poder coisa mais de Deus. Impessoal, né? Pessoal, é o que em teologia chamamos de transcendência. Há o Deus transcendente e o Deus imanente. E no livro de Gênesis isso está muito claro. No capítulo 1 você tem o Deus transcendente, o Deus que falou e tudo se fez. Ele disse, haja luz e houve luz. Já no capítulo 2, esse mesmo Deus toca no barro,
toca na terra para formar Adão à sua imagem e semelhança. Ora, o Deus de Gênesis 1 parece ser diferente do Deus de Gênesis 2. E, aliás, até alguns estudiosos da Bíblia que dizem que aqui são dois deuses diferentes. Ora, isso é um absurdo. É o mesmo Deus, mas é esse equilíbrio entre o Deus grandioso que mora no céu e o Deus que pode morar no meu coração, estar perto de mim, que eu devo fazer na minha vida espiritual. Pastor, e esse Deus também... Só segura um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e aí eu entro contigo na conclusão dessa ideia aí. Nós voltamos em instantes para o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. Este é o terceiro e último bloco do programa desta semana. E eu quero aproveitar esse momento, logo no início do bloco, e oferecer para você a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a santidade de Deus, um pouco mais sobre a pessoa de Deus, através desta série de estudos bíblicos chamada Princípios. Você tem visto a gente anunciar aqui essa série? E às vezes não pede, mas aproveite, peça. É um presente gratuito, totalmente gratuito. Você não vai pagar absolutamente nada e aqui você vai encontrar receitas maravilhosas da palavra de Deus para a sua vida, para o seu bem-estar espiritual, para que você encontre realmente razão, uma razão maior para a sua existência. Basta você entrar no blog do programa Lições da Bíblia e ali você vai encontrar facilmente a forma como você pode pedir este material e a equipe do programa vai enviar para você com muito carinho. Ou por carta também, tá bom? Você pode solicitar por carta e nós enviaremos com muito carinho para você. Então aproveite, a gente tem prazer em fazer chegar esse material até o seu endereço para que você cresça no pleno conhecimento da palavra de Deus. Estamos estudando no programa desta semana sobre a santidade de Deus. Temos falado sobre muitas coisas e antes do intervalo, pastor Lorival, eu cortei aí a sua ideia, não sei se ela já não fugiu, mas então o senhor resgate-a agora aqui, vamos ouvir. Em 1 Pedro, Sim. o capítulo 2, o verso 9, nós temos um verso que ele é bastante esclarecedor no que diz respeito a ser separado, santo no sentido de separado. Né? Diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam, quando nós temos esse encontro transformador com esse Deus maravilhoso, nós vamos perceber que o horizonte da pessoa vai ser o mesmo. O ambiente vai ser o mesmo, mas o coração, o interior, não vai ser mais o mesmo, né? Já vai ser separado. Exatamente, né? Exatamente. Santificado. E é nesse sentido que a gente passa a compreender a santidade de Deus e a reverenciar ainda mais a esse Deus, né? Como estava dizendo o pastor Moisés aí. É interessante. Sem dúvida nenhuma. Muito bem colocado aí. Agora, lá no Antigo Testamento, nós encontramos, assim, muitas histórias de respostas humanas ao Deus Santo, né? Como Deus tem trabalhado nessa questão. E alguns, quando Deus se manifestava, diziam assim, ó, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. É essa a ideia de Deus também, pastor Moisés? Porque no Novo Testamento, sem dúvida. Ali no Velho Testamento, né? Especialmente no Antigo. No Novo, nós também temos pessoas sendo chamadas por Deus, mas especialmente lá no Velho, a gente vê alguns falando assim, ó, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Né? No Novo Testamento, Pedro também teve um momento desse com Jesus na praia. Estava numa pesca e Jesus fez um milagre. E ao invés dele agradecer ou cantar, Pedro simplesmente disse, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O milagre foi feito aqui. O milagre, a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus. Aliás, esta é a reação natural do ser humano. Não é? Quando ele se encontra com Deus, aparece o seu pecado e então ele exclama, ai de mim, porque eu sou pecador. Isso ocorre no Velho Testamento,
ocorre também no Novo Testamento. E aí isto é uma maneira de dizer o seguinte, pastor, que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque ele provoca as mesmas reações do ser humano. Se Deus é amor no Novo Testamento e provoca a reação, por exemplo, de Pedro aqui, reconhecendo-se pecador e procurando agora seguir a Jesus, a reação de Isaías, a reação de Ezequiel, a reação de Jó, a reação dos patriarcas do Velho Testamento é a mesma. Então, é o mesmo Deus, apenas em contextos diferentes, mas é o mesmo Deus. É um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia e um Deus santo que está nos chamando para a sua santidade. Agora, Pedro, ele conhecia Jesus já, ele ainda não estava atuando como um apóstolo, né, naquele momento, mas ele já conhecia a Jesus, tanto é que Jesus, no sábado anterior a esse milagre, que foi uma manhã de domingo aqui, Jesus havia passado com ele na casa dele, havia almoçado, curado a sogra, aquela coisa toda. Quer dizer, havia uma amizade muito grande já. E será que ele não reconhecia ainda Jesus como Deus ou só naquele momento que caiu ali a ficha? Bom, realmente esse homem que se apresenta como homem é o próprio Messias, é Deus. É mais ou menos isso, pastor? É a reação. Quem se aproxima de Deus vai perceber a sua condição, né, de pecador. E foi essa a reação de Pedro, né, ao perceber ali aquele milagre que Jesus operara. Então ele viu, puxa, mas esse Jesus é o Deus encarnado. Ali ele viu a manifestação do lado divino de Jesus, não é? Porque Jesus convivia com ele como um ser humano normal. Jesus tornou-se humano no pleno sentido também, mas não deixou de ser Deus. Mas naquele ato ele viu ali a divindade de Jesus que transpareceu. Uma visão de Deus e uma visão do Deus homem, não é? Deus homem. Deus e depois então, o homem. E a sua condição de pecador. Né? Ali está aquele conceito que eu coloquei no bloco anterior, não é? Do Deus transcendente e do Deus imanente, do Deus próximo da sua criação. Pedro convivera muito tempo com o Deus próximo da criação, que era Jesus que estava ali, porque Jesus é o Criador. Porém, quando a gente percebe que ele vê o milagre, ele tem uma ideia de um Deus transcendente. Ele reconhece ali a divindade de Jesus que transparece através daquele ato, daquele milagre da multiplicação dos peixes. Né? E há uma reação. Afaste de mim porque eu sou pecador. Ao mesmo tempo, também a gente percebe aqui uma sinceridade de Pedro. Pedro era um homem bastante assim, extrovertido, né? Era um homem que tinha facilidade de falar. Às vezes falava sem pensar, mas falava. Né? Então, o que você percebe aqui é que, além de reconhecer a divindade, aqui nós temos um Pedro real. Né? Olha, Senhor, eu não mereço tanta coisa. Ele começou a entender um pouco da sua incredulidade. Portanto, o impacto é o mesmo daqueles personagens do Velho Testamento. A reação de Pedro não foi diferente da de Isaías, que exatamente. Disse, estou perecendo. Né? Então, Ezequiel também teve a visão de Deus e temeu. Né? Quer dizer, então foi o encontro de Pedro com esse Deus transcendente naquele momento, porque Jesus estava pregando na praia ali ensinamentos referentes ao chamado de Deus, a ter uma vida entregue nas mãos de Deus. E Pedro ali na praia ouvindo o discurso dele, trabalhando e ouvindo, ainda não havia tido esse encontro com Deus. Né? Então, por exemplo, trazendo para os nossos dias, em nossas igrejas, nas diferentes igrejas cristãs, dos amigos que nos acompanham aqui pela TV Novo Tempo, muitas vezes você percebe pessoas que tiveram um encontro com Cristo e entendem a santidade dele e fazem dele ao mesmo tempo um amigo, essa visão do transcendente, do imanente, não é? E pessoas que são apáticas, elas têm uma reserva, elas não conseguem ter essa visão. Como uma pessoa hoje, em nossas diferentes comunidades, poderia ter um encontro com esse Deus transcendente e imanente? Traduzindo assim para os nossos dias, como que uma pessoa pode ter essa visão desse Deus santo e desse Deus que interage com a humanidade? Bom, de forma simples, o relacionamento com Deus, ele passa pelo estudo da Bíblia. Romanos 10 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, fé é crer em Deus. É o início do relacionamento com Deus, é a maneira que eu tenho para me relacionar com Deus, pela fé. Então, eu diria que a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa conhecer esse Deus que está na Bíblia. Logicamente, você pode ler Deus através da natureza,
mas isso ainda é imperfeito. Sim. A outra maneira de se ver Deus é através da própria Bíblia. E a maneira melhor de você ver Deus é conhecer a pessoa de Jesus Cristo, sua vida, seus ensinos, seu poder. João 17 diz, né, santifica-os na Verdade, a tua palavra é a verdade. E ele dizer, diz mais, em João 17, verso 3, não é? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Portanto, isso fica muito claro, quer dizer, não há outro caminho. Alguns acham que Deus vai aparecer para eles no meio de um trovão, no meio de um relâmpago, vai fazer uma manifestação estrondosa. Ele poderá até fazer, mas via de regra, o relacionamento com Deus passa pela oração e pelo estudo da Bíblia. Essas são as ferramentas divinas para que cheguemos lá. Outro dia alguém me disse assim, olha, eu vou participar de um culto em tal lugar, porque vai ser feito aí às 4 da manhã, porque lá a gente vê a manifestação do poder de Deus, né? Um Deus santo poderoso. Essa visão do Deus santo poderoso, ele só se dá numa madrugada, pastor Lorival? Como é que a gente pode entender isso? Não. Deus, ele se manifesta no decorrer de toda a nossa vida. No alimento que nós temos, né? É porque Ele nos deu saúde para trabalharmos, nos deu um emprego, né? Então Ele se manifesta de muitas maneiras, né? Na cura de uma doença. Vejam que quando uma pessoa é curada de uma enfermidade que ela pode pensar que seja grave, e então ela diz assim, Deus fez um milagre na minha vida, né? E a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele diz assim, orai sem cessar. Então, não se manifesta apenas na calada da madrugada, como também quando eu estou andando, viajando, eu posso estar em pensamento ligado a Deus, a Jesus Cristo, né? E orando em seu nome, e pedindo, e clamando, e agradecendo também. O grande problema do ser humano é sempre querer transformar meios em fins. Você acordar de madrugada para falar com Deus ou estar num culto animado na madrugada é uma coisa muito boa e que deve ser incentivada, claro, inclusive, não é? Mas isso tem um meio para se chegar a Deus. E se você é noturno e o seu culto à noite é melhor, qual é o problema? E se você é diurno, se você estaria ao meio-dia, podemos cultuar a Deus? Claro. O salmista fala várias vezes, né? De manhã à tarde orarei a ti, não é? Falarei contigo. Quer dizer, então, cuidado com a questão dos meios. Eles podem tornar você alguém que dá mais valor ao meio do que ao fim, que é justamente esse encontro com Deus, com a santidade de Deus. E, como disse o pastor, e isso está na Bíblia, Deus se manifesta de várias maneiras, em várias situações. Sim. Eu diria até, Deus respeita muito da sua personalidade, não é? Sim. Nós, em algum momento desse trimestre, vamos discutir alguma coisa de como Deus aborda as pessoas, não é? Aquele que gosta de ver as coisas, que é mais ligado à visão, Deus tem uma maneira de abordá-lo. Aquele que gosta de ouvir, é mais auditivo, Deus também tem uma maneira de abordá-lo. Então, você querer restringir Deus e colocar dentro de um copo, por exemplo, como algumas vezes, Deus está aqui. Ora, esse é um Deus muito pequeno. Exatamente, exatamente. O que não pode deixar de acontecer é o nosso relacionamento diário, contínuo com Deus. Exatamente. Né? Através da Bíblia, da oração e da comunhão. Né? Meus amigos, eu tenho aqui 30 segundos para poder fechar o bloco e vocês darem uma mensagem final, mas eu gostaria só de dar destaque dizendo que a santidade de Deus, em relação à santidade de Deus, até os demônios declaram e reconhecem que Deus é santo, né? Então, que nós sejamos, no mínimo, melhores do que os demônios, né? Em reconhecer a santidade de Deus e a grandeza desse Deus maravilhoso para a nossa vida. Eu gostaria que vocês dessem uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. Vamos começar aqui com o pastor Lorival, uma mensagem rápida para a gente poder fechar aqui o programa. Esse Deus maravilhoso, né? Criador dos céus e da terra, Criador do ser humano, esse Deus que deu a sua vida na cruz, em Jesus Cristo, né? Esse mesmo Deus que quer nos santificar, um Deus santo que também quer nos separar para vivermos uma vida santa aqui nessa terra. Esse Deus que nós precisamos, então, adorá-lo e servi-lo na beleza da sua santidade, né? E isso muda a minha postura da minha adoração e também do meu conceito como indivíduo, como pessoa, né? De que sou uma criatura
que devo render louvores e graças e adoração a um Deus Criador. Pastor Lourival, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Pastor Moisés, sua mensagem final também. Eu queria terminar apenas voltando àquilo que você falou ali no finalzinho, de Lucas 4,33, que até os demônios reconheceram a santidade de Jesus. E eles disseram, o que temos nós contigo, ó Santo de Deus? Então, isto é uma maneira da gente dizer o seguinte, que até os demônios reconhecem santidade. Só tem uma diferença desses demônios com homens e mulheres de fé do Velho Testamento e do Novo Testamento também. Esse impacto da santidade de Deus transformou esses homens e mulheres, mas não transformou os demônios. Por quê? Porque eles não quiseram. Então, o mesmo Deus Santo é o Deus também que nos dá o livre-arbítrio para escolhermos de que lado queremos estar. Ao lado dele, que é santo, ou ao lado do pecado. Nós é que faremos a nossa escolha. E eu deixo com o telespectador a sua escolha. De que lado eu quero estar. Pastor Moisés, também muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho. E a você, muito obrigado pela sua audiência, sempre aqui ao programa Lições da Bíblia, pela sua TV Novo Tempo. Quero convidá-los para uma oração final e encerrarmos o programa. Pai querido, obrigado pela visão da tua santidade, pela visão do teu amor, da tua bondade, e que nós entendamos isso em nosso dia a dia, manifestando reverência e dedicação total de nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém.